Então vamos lá, Deuteronômio, capítulo de número 30 e o verso de número 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra. Êxodo, capítulo de número 20 e apenas o verso de número 3. É uma parte dos 10 mandamentos, o grande decálogo que o Senhor entrega a Moisés, as leis, e diz o verso 13, não matarás. Obrigado, irmãos, por poder estar sentados. O tema que nós vamos estar abordando hoje é palpitante, porque muitas famílias que eu creio que os irmãos conhecem, já passaram, né, ou tem algum conhecido que passou pela circunstância de ver uma pessoa, um ente querido, no leito de morte, e às vezes está sendo sustentado pelos aparelhos. E o que fazer? Pedir para o médico desligar os aparelhos? Ou até mesmo aquela pessoa que está numa fase terminal de doença. Hoje nós temos os câncer que estão pelo mundo afora, infelizmente, na sua multiplaridade, né, podemos assim dizer. Infelizmente eles têm atacado, e às vezes de uma forma brutal. A pessoa faz um tratamento brutal e muitas vezes vai para cima de uma cama, e lá, né, em cima de uma cama, a gente sabe muitas vezes qual é o fim, o médico já sentenciou, mas parece que aquele fim não chega. Irmãos, eu não vou entrar nos méritos das questões assim, quando é a hora da pessoa partir, né? Primeiro eu quero fazer um parêntese, que isso a Deus pertence. Está isso estabelecido, a Bíblia nos traz claramente, já foi ministrado mais de uma vez aqui, pastor Radamés, evangelista irmão Fábio, muito propriamente eu ouvi eles ministrar sobre isso aqui neste altar. Então, não vou retomar sobre isso, porque, irmãos, quando nós já nascemos, já está estabelecido o dia e a hora como nós vamos morrer, como nós vamos partir desta vida. Porque a expressão morte, ela quer dizer separação. Então nós vamos nos separar desta vida e vamos para uma outra vida. Nós sabemos que continua. Agora, a forma como nós morremos é uma incógnita que a eternidade vai revelar. Muitas questões a eternidade vai revelar. O fato principal é que o meio que está mais próximo a nós é o que Deus vai nos usar para que a hora que nós chegarmos de partir, então, nos abraçará e nos levará para a eternidade. Porém, algumas outras questões realmente estão diante de Deus e são uma interrogação que a eternidade vai revelar. A maior parte delas não cabe a nós discutirmos, e isso é muito de cunho de Deus com a família e com algumas pessoas diante de algumas questões. Mas suicídio assistido e eutanásia, não sei se todo mundo já tomou parte desse assunto. Talvez no Brasil ele é muito mais ligado às questões do aborto, por exemplo, que o médico tem autorização de ajudar com que a mulher ela provoque em determinado número de semanas o aborto assistido, por o feto não ter não conseguir responder à formação cefálica. Eles chamam aborto neocefálico. Então, o médico, a lei, temos aí no Supremo Tribunal muitas questões ligadas a isso, que estão como palavra favorável para que possa o médico intervir.
Mas para você ter uma ideia, é um assunto tão polêmico que hoje, na América do Sul, em 97, a Colômbia, eles autorizaram, o México também, naqueles anos ali, autorizaram o médico acompanhar a pessoa que ela provocasse a morte dela. Porém, isso foi revisado várias vezes até que eles colocaram na Constituição deles e proibiu isso há 2 anos atrás. Então nós temos 4 países no mundo, apenas 4 países e 5 estados americanos apenas, que permitem que se provoque o médico ou a pessoa possa buscar a morte diante de uma circunstância de enfermidade na cama ou no hospital ou diante de outra circunstância. No Brasil, nós temos o artigo 122 da nossa Constituição, está como cláusula pétrea, que proíbe o ato de induzir alguém a suicidar-se ou prestar auxílio que alguém se faça assim, dessa forma. Então, é algo que não pode ser mexido nem por decreto e nem por, podemos assim dizer, outra forma de lei. Está estabelecido na Constituição. Então, diante desse contexto, irmãos, eu preciso entrar começando a pensar, porque uma coisa vai levar a outra, que é a respeito do suicídio. Já foi mencionado aqui, o suicídio é quando a pessoa desiste de viver e ela acha que a melhor solução é morrer. Só que o detalhe é o seguinte, eu vou pegar no caso que eu estou abordando nesta noite, que é as enfermidades. Geralmente, as pessoas têm um cotidiano de sofrimento e ela está com uma relação muito profunda com a possibilidade de não estar mais vivendo. E muitas dessas pessoas, elas querem dar fim à dor delas, ao sofrimento delas. Muitas pessoas, elas estão em cima da cama ou sabem que está sentenciado para elas o dia que elas vão partir, e isso gera uma dor profunda nela e uma dor profunda nas outras pessoas. Então muitas pessoas pelo mundo afora, elas estão procurando médico, profissionais da saúde, como enfermeiros, como farmacêuticos, para que essas pessoas possam prescrever um remédio para elas que possa dar fim a este sofrimento. Claro que isso é entre aspas, porque a gente sabe que todo aparente sofrimento nesta terra, ele não tem fim quando termina, mas assim ele começa. Nós lemos aqui o texto da palavra do Senhor e foi muito claro, uma ordem direta de Deus. E qual que foi a ordem direta de Deus? Não matarás, ponto. Observe, Deus não faz nenhum outro tipo de comentário que abra a possibilidade. Essa expressão, não matarás, hatash, eu olhando para alguns estudiosos da Bíblia, eu pude observar que ela é mencionada só no Velho Testamento 47 vezes. Eu creio que a maior parte, nós assembleanos, temos a Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você olhar na Bíblia de Estudo Pentecostal, há um largo estudo que fala sobre isso, sobre a questão do não matarás. Aí tu pode se fazer a pergunta, bom, Deus não quer que se mate, mas por que Deus autoriza a morte? Primeira das questões, nós precisamos entender que lá no passado, as pessoas elas eram muito mais rudes do que são hoje, muito menos esclarecidas do que elas são hoje. Uma postura muito mais bruta do que elas são hoje. Então havia uma necessidade de uma posição radical. Por exemplo, a lei de Talião, que é uma lei antiga, das principais leis antigas que tem, e muito tempo já se usava em sociedade antes do povo hebreu. Ela foi novamente depois ratificada por Deus, porque era uma lei extrema, mas necessária,
porque as pessoas não davam valor devido à vida, eles tiravam a vida de uma outra pessoa por qualquer coisa. Então o Senhor diz, não, da mesma medida que você medido, vai ser medido. Se tu matou, tu vai morrer. Mas era simplesmente para colocar temor nas pessoas e colocar um freio à banalização da vida. Eu quero aqui frisar que Deus sempre Ele valorizou a vida, pelo simples fato de que, leu pastor Misael agora há pouquinho, Deus nos fez para a morada sua. Deus não nos fez para nós mesmos. Nós temos um empréstimo de nós mesmos. E este empréstimo de nós mesmos, todos nós vamos ter que dar conta um dia diante de Deus. Ou nós ande na presença de Deus, ou nós ande fora da presença de Deus. Todos nós, diante desta régua, vamos ter que dar conta diante de Deus. Essa casa aqui não é nossa. O problema, pastor Radamés, é que as pessoas vêm para a terra e elas acham que a casa deles, eles podem fazer o que eles querem. Deus, até dado momento, Ele nos adverte, depois Ele deixa, mas Ele estabelece um marco. Qual é o marco? O marco do dia em que todos nós teremos que chegar diante de Deus e prestar conta como nós conduzimos esta casa. E quando nós vamos deixar de usar esta casa, não nos pertence, mas pertence àquele que nos emprestou a casa. E isso é algo que as pessoas ignoram. Como, por exemplo, quando eu citei aqui a questão da dor, elas querem dar uma resposta à ansiedade dela. E essa resposta à ansiedade dela é uma resposta errada. Porque eu não tenho como eu procurar alguém para me ajudar a dar cabo da minha vida. Eu não posso. Deus pode me ajudar nesse sentido. Mas até eu considero, olhando para a palavra de Deus, um pecado você pedir para morrer. Embora nós encontramos muitos homens de Deus dentro da Bíblia em situação de aperto, de extremo, nervosismo, sistema emocional abalado, eles pediram a morte, porque nós como humanos, e eu creio que Deus não levou em conta essa circunstância. Deus não levou em conta a circunstância deles. E, ao contrário, Deus não proporcionou que eles morressem. Deus sempre proporcionou que eles pudessem ainda estender um pouco mais a sua vida. Porque esse é o projeto de Deus. E a morte, a separação, ou o processo de enfermidade, de dores que nós estamos vivendo hoje, elas são consequências do pecado. Então, tudo aquilo que nós sofremos hoje, elas são consequência dos erros dos nossos pais, lá atrás, Adão e Eva, e nós estamos vivendo as consequências, e dentro dessas consequências estão todas as enfermidades que nós, e sim, estamos vivendo. Mas o que é um suicídio, então, assistido, ou um suicídio com um acompanhamento médico? Separamos, mas são duas coisas que andam juntas. O suicídio assistido é o que ocorre em muitos lugares do mundo ilegalmente, onde não é legalizado. Quando a pessoa ela procura meios dela tirar a sua vida. E isso ocorre no Brasil? Infelizmente isso ocorre no Brasil. É denunciado pelas agências sanitárias. Muitas pessoas, inclusive, recorrem à droga. E elas procuram doses altíssimas de droga para elas tirarem a sua vida. Mas muitas dessas pessoas, elas têm temor que elas não consigam se matar. Vejam que é diferente de uma pessoa que se suicida. A pessoa que se suicida, ela vai se suicidar por uma angústia, uma dor na alma. Mas aqui nós estamos falando de uma dor física, sofrimento físico. Muitas pessoas recorrem a meios e elas procuram formas de elas tirarem a sua vida, porque elas querem terminar com a dor física e o sofrimento físico, que são duas coisas que parecem ser iguais, mas são duas coisas distintas: dor e sofrimento. Muitas dessas pessoas recorrem, às vezes não conseguem, param no hospital e ficam pior, mais mal ainda, e vão ainda evoluem para outros quadros bem piores. Por isso que
no mundo, principalmente pessoas que têm mais condições, aí vão para países como o Canadá, como a Suíça, e lá elas podem procurar médicos legalmente em clínicas particulares ou até mesmo hospitais. Médicos vão prescrever remédios que vão induzir a pessoa a morrer. Ah, mas não pode isso, pastor? Pode. Isso é nesses países legal. E tem muitos brasileiros e conhecidos, inclusive atores, pessoas da mídia, que recorreram a esse processo de procurar lugares, de procurar meios para que eles pudessem tirar a sua vida. E o suicídio acompanhado, então, é o meio legal, mas o suicídio assistido é quando você procura a informação, a orientação, pode até comprar uma receita, mas não tem um profissional que esteja do seu lado. As duas coisas, elas ocorrem infelizmente, e elas andam juntas com o entendimento de você tirar a vida. Vejam que nós não podemos tirar a vida de ninguém. Quando eu dou discipulado, as pessoas geralmente me perguntam, porque sempre vem à tona da questão assim, o direito à pena de morte que temos em muitos países, e volta e meia é discutida no Brasil. A minha opinião pessoal, não manifesto, mas a Bíblia precisa ser manifestada. A Bíblia, ela é muito clara: não matarás. Mas mesmo que Deus me guarde, mate o pastor Jonávio, o que eu posso fazer? Me arrepender e pedir perdão, e Deus vai me perdoar se eu me colocar numa circunstância de arrependimento, e posso ir para o céu. Agora tu pensa, se você tira a tua própria vida, como é que você vai fazer para você pedir perdão, sendo que você pode pedir perdão só quando estiver em vida? Então vejam que é um ponto muito delicado, porque existem muitas pessoas, e vejam só, nós não temos direito de colocar ninguém no céu ou ninguém no inferno. Isso não é dado para nós autorização. O primeiro culto fúnebre que eu fiz na minha vida foi o suicídio de uma pessoa. Eu tinha meus 16 anos, eu fiz um fúnebre de uma pessoa de 18 anos, que era mãe de 4 filhos. E eu fiz o culto fúnebre dessa mulher, infelizmente uma jovem, que deixou, as crianças ali, uma cena muito chocante. E ali, naquele culto fúnebre, Deus deixou muito claro isso. E de lá para cá, eu sempre adoto essa prática. Eu não coloco ninguém no céu, mas também não coloco ninguém no inferno, porque isso não pertence a mim. Mas a palavra de Deus, ela é clara quanto a isso, e a gente precisa entender esse entendimento. Agora, vejam, por que as pessoas procuram um suicídio assistido? Em geral, essas pessoas, como eu falei, elas são pessoas que estão com doenças terminal, e elas querem morrer com certa dignidade. É a resposta. Eu lancei no Google e pesquisei e li alguns livros sobre isso e recomendo, Da família cristã existem pelo menos 2 ou 3 livros que falam sobre suicídio e das várias formas. Suicídio é Eutanásia, da família cristã e do mundo cristão. É um livro muito bom, é um livro pequeno, 34 páginas, bem baratinho. É um livro muito interessante para se ler, que ele fala sobre o suicídio e fala sobre a eutanásia e fala também na questão médica diante desse contexto, o dilema. É uma orientação de pastores a respeito disso. É um livro pequeno, barato e bem bom. Mas tu observe, muitas das pessoas que elas dão cabo da sua vida diante de uma circunstância dessas, é porque elas dão uma justificativa. Eu quero dar dignidade para a minha partida. Só que a gente precisa olhar para a palavra de Deus. E a gente precisa entender que no contexto da morte, não existe dignidade. Porque só existe dignidade na vida.
Quando você escolhe morrer, tu tá dizendo que você é indigno para viver. Como pode ocorrer dignidade quando você está se julgando incapaz de lutar pela vida? Não existe nenhuma coisa bela diante dessa circunstância. Então, se você se julga incapaz, é porque você está dizendo que você é indigno de ter vida. Vejam que no texto que eu li, Deuteronômio, Deus está falando ao povo de Israel e está introduzindo eles na nação, né, como nação, nas terras aonde Ele havia prometido há muito tempo. E o Senhor está estabelecendo regras morais para eles. E o Senhor disse literalmente para eles: vocês têm tido exemplo do passado. Eu quero dar uma letra para vocês. Um conselho bem simples: não façam nada de errado. Façam as coisas certas. E eu não vou punir vocês com a morte. Mas a hora que vocês transgredirem, vocês vão morrer. E vocês não vão desfrutar daquilo que eu estou hoje dando para vocês. E o que de fato aconteceu. Estamos estudando, né, domingo pela manhã e nas terças-feiras, nos nossos cultos de oração e ensino, escola bíblica, a respeito de como o povo de Israel sofreu por não dar ouvido a Deus e escolher os caminhos errados. E literalmente muitos deles morreram e de forma muito cruel. Então vejam que não há dignidade. Agora eu vou além. Talvez não seja, como não profissional da área, uma pessoa, um leigo, mas difícil para eu fazer a colocação e talvez trazer essa palavra. Mas eu preciso fazer. Existe um questionamento que vem à minha mente. Existiu lá no passado a instituição de um juramento chamado juramento de Hipócrates, onde se profissionalizou o ofício de médico. Ali para diante daquela escola, os médicos fizeram um juramento deles lutarem pela vida. Uma pessoa que escolhe procurar um profissional que jurou lutar pela vida, esse profissional, em vez de lutar pela vida, está proporcionando a morte, que dignidade há diante de uma circunstância dessa? Nenhuma. Porque ele está inferindo em contradizer-se o juramento que ele fez para que ele pudesse iniciar o exercício do ofício da sua profissão. Ele jurou viver por aquilo, mas para satisfazer o capricho e às vezes a visão conturbada diante das circunstâncias de uma pessoa, ele cede aquilo. E por que isso é apavorante, irmãos? Eu estava lendo algumas pesquisas que foi feito por jornais, e eu vou citar daqui a pouquinho. 1/4 dos médicos na Inglaterra hoje, se desse a autorização para eles tirarem a vida dos seus pacientes, eles manifestaram em pesquisa o ano retrasado que eles tirariam e prescreveriam uma injeção para que os seus doentes com câncer morressem. Vejam só, a Inglaterra, que é um país extremamente culto, civilizado, pai da medicina devido às suas faculdades, que são as melhores do mundo, os profissionais que estão ali, 1/4 deles, profissionais médicos, não foi feito, eles manifestaram um interesse que, se a lei amparasse eles estariam adotando uma prática de conduta de prescrever a morte para os seus pacientes. Se lá na Inglaterra, que é um país que é muito mais civilizado, está a medicina à frente da nossa, pensa o que sobra no Brasil, onde nós temos várias falhas de condutas médicas em profissionais, infelizmente, pelo Brasil afora. Então, vejam lá, o suicídio, ele auxiliado por um médico, muitas pessoas dizem que é uma opção moral, porque elas vão dar uma moralidade diante da sua família
porque às vezes há uma briga familiar ou algum contexto. Mas essa aí é uma hipótese furada. Por quê? Porque acabar com a vida, ela não vale a pena. E o discurso da moralidade, ela cai por terra diante desse conceito que você vai gerar uma falha, né? Uma fissura irreparável de dor dentro da família. Você vai atentar contra a moralidade da família. E vejam só, algo que ocorre no mundo afora, eu estava lendo alguns artigos, muitos filhos, às vezes com os pais estão diante de uma circunstância de enfermidade grave, eles se tomam no direito deles decidirem, os seus pais, o que deve ocorrer por um segundo interesse. Então eles negociam com os médicos e eles, com os médicos, aplicam em alguns países a morte assistida, pela uma finalidade de ficar com os bens dos pais. E essa conversa de moralidade é induzida no coração daquela pessoa que está vulnerável em cima de uma cama, mas sempre com alguns fins que estão por trás. E gera polêmica, discussões, brigas nas justiças intermináveis, que se arrastam em muitas instâncias. Eu citei agora há pouco, então vou agora estar falando. O jornal Washington Post, ele fez em 2018, 2019, uma pesquisa nos Estados Unidos. E a metade da população americana, naquela época que foi feito, se disse favorável a se provocar a morte, desde que ela tivesse um acompanhamento de um profissional de saúde. Irmãos, para a gente que é cristão, isso é apavorante. Porque quanta gente que está descrendo da possibilidade de Deus curar elas. Quanta gente que perdeu a fé e não acredita que Deus pode levantar elas do leito de morte. Quanta gente que está numa doença e ela desacreditou em milagre. Ela não acredita mais que Deus é a solução para ela. Numa nação evangélica, do tamanho que é os Estados Unidos, quando eu li isso, eu fiquei apavorado. Eu disse, meu Deus do céu, o Senhor precisa salvar a América. E geralmente os costumes que são empregados na América são copiados pelo mundo afora. Então vejam só, essa ideia, ela está sendo copiada, e eu estava vendo alguns recursos da OAB, que estão tramitando no Supremo Tribunal, porque muitas pessoas em São Paulo, em Brasília, entraram na justiça com argumentos citando Estados Unidos, e citando Inglaterra e Canadá. Eles estão pedindo direito para terem uma morte assistida aqui no Brasil. E a hora que morrer uma pessoa e um juiz autorizar que um médico prescreva um remédio para matar uma pessoa, onde passa um boi, passa uma boiada. Mas a boiada não passou. Então é a hora da igreja se posicionar em oração e clamar. Deus, afasta isso da nossa nação, porque isso é uma mancha numa nação. É uma mancha de falta de fé e de deixar de crer em Deus. Por mais que a gente saiba que todas as circunstâncias estão conspirando para que a pessoa morra, nosso dever como igreja ainda é estar orando e clamando e dizer, Senhor, eu creio que o Senhor pode levantar fulano, beltrano, ciclano dessa circunstância. E nós temos aí vários testemunhos, inclusive no culto da vitória, né, pastor Leandro, de pessoas que o Senhor curou de câncer, de pessoas que o Senhor deu um coração novo, e o Senhor mudou elas, estavam elas com já prescrições de morte para ela, mas Deus deu um coração novo, Deus deu um pulmão novo, Deus mudou a história dela, e ela está aí testemunhando a Deus, e já era para estar morta debaixo da terra. Mas se a pessoa acredita nessa voz do diabo, e se ela se entrega a esse parecer do médico, e se há um segundo interesse por trás do médico ou alguém da família, porque essa pessoa tem uma posse, quem que vai regular isso? Pensa comigo.
5 razões por que nós não devemos aceitar essas questões. Primeiro, a defesa da vida, ela fica prejudicada ou perdida, porque que argumentos tu vai conseguir bater contra um Supremo Tribunal? Segunda questão, perde a defesa do alívio da dor, porque o alívio da dor está quando a pessoa aceita Jesus Cristo e ela entrega seu caminho ao Senhor. Aí o Senhor tira toda a dor espiritual de dentro dela, e quando a pessoa ela sente-se renovada e transformada pelo sangue de Jesus Cristo, ela cria graça e coragem no coração dela, e ela é capaz de enfrentar qualquer circunstância na sua vida. Terceiro, os limites para o suicídio assistido são ilegais e inconsistentes. Por exemplo, o aborto. Vamos tirar a criança porque não tem mente, porque não tem cérebro, e assim a gente vai aliviar a dor da mãe. A família vai sofrer mesmo, moralmente. Agora, quem é pastor, que já sentou e conversou com uma mulher que fez aborto e orou por ela e viu as lágrimas dela, sabe do que eu estou falando. É uma dor que ela nunca vai conseguir tirar dos seus ombros. Há um peso que está sobre ela, que o Senhor até libertou ela, mas ela não consegue se libertar. E os pastores que estão aqui me escutando, ou talvez estão me assistindo, sabem disso. Só quem aconselhou uma mulher que abortou sabe como é doloroso isso para ela, posteriormente. Eu sei porque eu já passei nessa circunstância. Com a minha esposa sentamos e tentamos aconselhar e tentamos acalmar, mas é uma dor muito profunda. Quarto, compromete-se seriamente com a prevenção do suicídio. Por quê? Que argumento tu vai dar? Porque daí uma pessoa pode ir lá forjar um laudo médico e ela alcança o seu objetivo. Se foi o Setembro Amarelo. 5. Decisão bem informada, porém o dispositivo errado. Porque a pessoa pode estar bem informada de todas as coisas, mas esse não é o dispositivo certo para ela dar cabo da sua vida. Se Deus escolheu que nós morra por câncer, sinto muito, vamos nos colocar nas mãos de Deus. Muito melhor é nós cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos dos homens. Melhor coisa é nós deixarmos que Deus decida a hora que nós vamos partir e como nós vamos partir. Agora eu passo rapidamente para algo que é quase igual a isso, que é a eutanásia. Veja que o termo aqui, eutanásia, ela vem de 2 palavras gregas, que é bom e tronos, ou boa morte, conhecido no meio dos médicos como golpe de misericórdia. Vejam que existem 3, na verdade são 6 formas de eutanásia. O termo eutanásia, por muitos estados americanos que adotam a pena capital, a pena de morte, ele é conhecido por injeção letal, mas pode ser qualquer outra forma de provocar a morte, não só injeção letal, pode ser um remédio, pode ser um gás, pode ser qualquer forma que leve a pessoa a morrer. Só que a eutanásia, ela é conhecida por 3 formas, que elas vão se dividindo em outras formas. Eu vou citar aqui. A primeira das práticas é a eutanásia ativa. Quando uma pessoa, ela escolhe o remédio que ela quer morrer, a clínica que ela quer morrer, e o profissional que vai atender ela para que ela morra. Existe a eutanásia passiva, ortoeutanásia. Ou seja, quando ocorre, por exemplo, uma morte cerebral, alguém sofreu um acidente de carro e
perdeu a memória ou algumas partes dos movimentos do corpo e está legado a uma vida vegetal. Ou ela nasceu e ela é uma pessoa com problemas mentais e ela está passando por um tipo de doença e ela não decide que ela quer morrer. Mas alguém da sua família fazem um conjunto, vão lá e elas assinam e elas decidem que forma a pessoa vai morrer, que médico vai atender a pessoa para morrer e que meio de remédio vai ser usado para que essa pessoa morra. Existe também a eutanásia voluntária, ou a pessoa luta na justiça voluntariamente para que ela morra. A família não quer que ela morra, mas ela luta para que ela morra. E existem decisões que eu já acompanhei, alguns casos, nos Estados Unidos, em que há uma briga na justiça por quem vai vencer. A pessoa está em cima de uma cama e quer morrer, e a família está também na justiça disputando para não dar o direito da pessoa morrer. Existe também a eutanásia não voluntária, quando o profissional de saúde está diante de uma circunstância ali de gravidade e ele julga com a banca médica se a pessoa vai morrer ou se ela vai viver. A esposa ou a criança. Eles não dão o direito do pai, da família decidir. Não. A Constituição ou a lei, ela ampara que os médicos assumam essa responsabilidade e eles prescrevam. Vejam, irmãos, esse que é o ponto que está tentando ser aprovado aqui no Brasil. Onde os profissionais de saúde julguem e eles decidam como a pessoa vai morrer e que circunstâncias a pessoa pode morrer. Existem duas frases que me chamam muita atenção, que são um argumento das pessoas diante dessa circunstância. Primeira das frases, as pessoas dizem: a vida é minha e eu decido quando ela tem que acabar. Muitas das pessoas, elas dizem isso. E, na verdade, essa prática até ela já existe. Porque, por exemplo, os animais pode ser dado uma injeção letal, né, pastor Leandro? E a lei ampara, né, em muitos casos, né, os profissionais assim o realizarem. Então, o mesmo argumento que elas usam para o cachorrinho, elas usam para elas. Então, eu decido a hora que o meu cachorrinho tem que morrer. Eu decido a hora que o meu animalzinho precisa morrer. E como eu decido a hora, também eu decido a forma como isso vai acontecer. Se eu posso decidir para ele, eu posso decidir para mim, porque afinal nós somos duas vidas. Mas elas ignoram. Os animais, eles não têm alma. E muitas das circunstâncias não existe tratamento. Só que eu não vou entrar na discussão da questão dos animais. Eu vou entrar na discussão que eu estou aqui seguindo, que é a questão da vida. Eu volto a frisar. Primeiro, nós não temos direito de nós tirarmos a nossa vida. A nossa vida é uma dádiva de Deus. E essa dádiva é um empréstimo de Deus. Seguinte, deixa eu responder rapidamente algumas questões aqui. De que forma dignidade humana está relacionado a tirar a vida? Porque só existe dignidade em viver. Existe algum caso de suicídio na Bíblia, será? Existem 6 casos de suicídio na Bíblia. 5 no Velho e 1 no Novo. Um deles é muito parecido com esse. E vejam que a história sempre é trágica. Saul. Ele vê os inimigos avançando. E o que ele faz? Ele não tira a vida dele no primeiro momento. Ele pede para que o seu
pajem de armas, tire a vida dele. Só que eu olhando os textos bem apanhado, pastor Radamés, eu cheguei a uma conclusão, que pode ter ocorrido a possibilidade dele não ter tirado literalmente a sua vida, porque um homem reivindica depois que ele assassinou aquele homem. E o que acontece com esse homem? Morre, porque se gabou de ter matado Saul. Então provavelmente Saul tentou se matar, mas só conseguiu a agonia da morte e não conseguiu se matar. Então é um caso muito parecido com a eutanásia. Você pede para alguém te ajudar a se matar. Tu não conseguiu, você vai tentar. Não conseguiu, você sofre as consequências do tentar. E até outras pessoas que se envolvem com a circunstância acabam sofrendo, porque escolheram fazer escolhas erradas. Jesus falou, não se engane o homem, aquilo que ele semear também ele ceifará. Então, se um profissional consiste e ele apoia, então ele se torna participante do crime e a justiça de Deus cairá sobre ele mais cedo ou mais tarde. E isso se envolve, esse se aplica também para a família. A família que aceita, essa família um dia terá que pagar também por esse ato de crime de suicídio ou de assassinato. Algumas questões aqui, eu preciso olhar para a palavra de Deus, porque eu estou falando muito, está terminando meu tempo, eu não estou olhando para a palavra de Deus. Então vamos lá, Filipenses capítulo de número 1, verso 21 e verso 20. Algumas pessoas dizem que tentar contra a vida ou pensar na morte não tem problema, porque isso é bíblico. E geralmente elas pegam textos bíblicos para tentar se apoiar nisso. Filipenses capítulo 1, verso de número 21 ao 26. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto de minha obra, não sei então que eu estava a escolher. Mas de ambos eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos para proveito vosso e gozo na fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo e pela minha nova ida a vós. Paulo, ele está em um momento dizendo que ele não gostaria de estar mais vivo. Por quê? Porque na verdade ele está com uma ânsia de ir para o céu. Nada mais natural do que ele poder desejar estar no céu. Só que as pessoas pegam esse texto isolado e elas dizem que Paulo queria morrer. Mas se você observar o contexto, você vai olhar para a palavra de Deus e você vai ver que na verdade Paulo está dizendo, olha, na verdade para mim o que me importa é que a graça de Deus, é que eu possa trabalhar em prol da igreja, é por isso que eu estou vivendo. E se é isso que importa, então é isso que vai acontecer. O meu desejo não importa, fica em segundo plano, porque eu quero é que a igreja seja assistida e o plano de Deus ocorra. Vamos olhar um outro texto que está em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20, ele vai nos apontar, e o verso de número 11. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles, e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Vejam, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aqueles mortos que nele se havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
Então a morte, ela é um estado. Ela não é um fim. Ela é uma condição intermediária para uma outra vida, com Deus ou sem Deus. E as pessoas, elas querem encontrar ali um fim para a sua vida. Não é o fim a morte. A morte, ela é uma condição intermediária para a próxima vida. Só isso. A gente precisa entender muito claramente. E qual é a vontade de Deus? Se nós olhar em Hebreus capítulo de número 4, para qualquer pessoa que está diante de uma crise, diante de uma dificuldade, a palavra de Deus ela é clara. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo número 14. Visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em um tempo oportuno. Vamos estar de pé. Qual que é o tempo oportuno? É o tempo que nós temos vida. O tempo oportuno é quando nós temos o fôlego de vida correndo diante de nós. Jesus abriu o caminho e a possibilidade dele como mediador, nós chegarmos até o trono da graça e encontrarmos auxílio enquanto nós estamos vivos. Jesus nos trouxe a parábola de um homem que começou a gritar e a clamar por misericórdia do outro lado da vida. E qual foi a resposta de Jesus? Tu já teve a tua oportunidade. Não, mas então me autoriza eu ir lá falar com os meus irmãos? Não. Tem os profetas lá. Mas então, dá para fazer alguma coisa em meu favor, em favor deles? Não, eles estão tendo a oportunidade deles e tu já teve a tua. Ponto final. Não é que a palavra de Deus, ela parece que está querendo ser ofensiva. Ela está sendo clara e objetiva para nós. Enquanto nós temos vida, nós temos possibilidades, nós temos oportunidades, nós temos condições. Agora cabe a nós julgarmos e decidirmos como nós vamos usar as possibilidades, as condições, o que nós vamos fazer diante dessas circunstâncias. Para encerrar, Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual é o conselho de Deus? Que nós tenhamos a vida eterna. Não existe mártir, porque muitas pessoas elas querem tomar diante de si a responsabilidade de aliviar, parece que um sofrimento da família. Elas querem trazer para diante de si, usando a eutanásia ou o auxílio de um profissional. Elas querem aliviar o sofrimento dos outros. Muitas delas, na verdade, elas são egoístas. E não existe mártir em aliviar o sofrimento dos outros. Mártir, nós vamos olhar para a história da igreja, são aquelas pessoas que eles não morreram pelos outros. Eles nem escolheram morrer pelos outros. Mas eles se posicionaram em defender a sua fé. Então alguém decidiu que eles iam morrer pela sua fé, por se posicionar, não que eles provocassem a morte. Se fosse perguntar para todos eles, nenhum deles iria morrer. Talvez você conhece alguém que está diante de uma crise de dificuldade, de uma crise emocional, porque está passando pelo vale de enfermidade, pelo vale de dificuldade, uma família que está sofrendo. O que eu devo fazer? Primeira coisa é uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Mostre Jesus como um Salvador. Mostre que há esperança. Mostre que há milagre.
aonde a vida, a esperança, a oportunidade de Deus agir. Vamos lutar até o último momento de vida. Sempre há a possibilidade de Deus mudar uma circunstância. Sempre há a possibilidade de Deus mudar uma palavra de um médico. Sempre há a possibilidade de Deus levantar alguém do leito de enfermidade. E até alguém que já morreu, Deus pode levantar ela. Mas cabe de alguém se posicionar e deixar que a fé entre dentro do seu coração. Senhor amado, nós queremos, Pai, orar nesta hora, diante, Senhor, desse tema que divide tantas pessoas de opinião contrária. Eu quero orar, Senhor, diante de Ti como igreja, com os meus irmãos, pedindo que o Senhor possa, Pai eterno, nos dar a sobriedade diante da Tua palavra. Que nós não olhe, Senhor eterno, com o senso de julgamento, de quem merece ou não morrer, de quem merece viver ou não viver. Isso não cabe a nós, mas cabe a nós, Senhor eterno, proclamarmos a vida, sermos proclamadores, Pai eterno, do ano do jubileu, do ano da aceitação, do ano da compreensão que o Senhor quer trazer liberdade. Liberdade, Senhor, talvez para quem está, Senhor, no leito de morte. Liberdade para quem não tem mais esperança. Liberdade para uma família que sofre. Liberdade para alguém que talvez, Pai, tenha atentado contra a sua vida, tenha atentado contra a vida do seu ventre, tenha atentado contra alguma circunstância e pesa no seu coração. Mas o Senhor pode trazer liberdade a esta pessoa. O Senhor pode ministrar novidade de vida, e é isso que nós oramos nesta hora, por novidade de vida, por liberdade, por transformação. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de morte, o desejo de morte que tem entrado em muitos lares, em muitas casas, diante de circunstâncias que são reais, sim, mas que não são, Senhor eterno. Ó Pai, o fim, o Senhor pode mudar esta história.